Olá, pessoal. Hoje para mais um capítulo do nosso livro No Mundo Maior. Hoje nós chegamos ao 10º capítulo, a metade do livro. Como nós propomos para vocês, são 20 capítulos, um desafio de 20 dias. Então, para que vocês façam as leituras, todos nós façamos a leitura capítulo por capítulo, um capítulo por dia. E todos os dias eu iria postar aqui um pequeno resumo desses capítulos. Então hoje nós chegamos à metade do livro, ao 10º capítulo. Esse capítulo se chama Dolorosa Perda. É um dos capítulos que mais me sensibilizou, que mais me emocionou, tal a importância do envolvimento, porque ele vai tratar aqui de uma situação bem delicada, de uma mãe muito amorosa, que ela chega então pedindo, rogando a Calderaro que venha auxiliá-la, porque a sua filha estava à beira da loucura. E então Calderaro, juntamente com André, vão até a residência da sua filha. E aí o Calderaro conta para André que a sua filha ficou muito jovem, muito novinha, ela tinha 8 anos de idade e perdeu a mãe. Então a mãe havia desencarnado e ela ficou com o seu pai. De uma família abastada, e ela sempre foi acostumada aos caprichos, aos mimos da mãe, do pai. Então, o que aconteceu? Quando ela perdeu a sua mãe, ela costumava esses caprichos, facilmente ela driblou o pai, a mãe, e se utilizando da posição social, do dinheiro que eles tinham, ela acabou logo com 20 anos, já se desviou, já fazia o que bem entendia, as grandes festas, as baladas, e ela de forma totalmente irresponsável, preocupada com a matéria, com a beleza física. Então ela chega com 25 anos de idade e ela está grávida de 4 meses. E ela chega na total loucura e ela não quer ter esse filho. E então a mãe coloca ao Calderaro a situação que esse filho que ela carregava em seu ventre era um dos obsessores que ela havia atraído para si, de acordo com a vivência que ela estava tendo, como ela começou a viver essa vida da matéria, das festas, das futilidades. Ela atraiu para perto de si um espírito, seu obsessor, um espírito que era seu devedor. E ele se aproximou e ele estava influenciando para o caminho dos vícios físicos. E então a espiritualidade amiga colocou ele para o seu reencarne, para que pela bem-aventurança, para a bela oportunidade que é a reencarnação, eles juntos pudessem então aprender a amar e ele a perdoá-la. Então, quando ele fosse acalentado em seus braços, ele a perdoaria e eles juntos conseguiriam então unir-se e o êxito do amor. Mas a mocinha, que se chamava Cecília, estava muito nervosa e ela estava do seu lado uma enfermeira. Até o André diz que é dessas enfermeiras que não tem muita emotividade, é mais fria. Ela já tinha feito um pedido ao médico para fazer o aborto, mas esse médico havia rejeitado porque ela já estava de 4 meses de gestação. E então ela fica ao lado dessa enfermeira e ela diz que quer fazer o aborto. Mas a enfermeira, envolvida pelo Calderaro e por André Luiz, pelos passes e pela rogativa da sua mãe, que desencarnada estava aflita, desesperada em perceber como a menina estava mal encaminhada. E então ela adormece. E quando ela adormece, ela se desprende do corpo e ela pode então se encontrar com a sua mãe e com o Calderaro e com o André. E a sua mãe lhe suplica que ela não faça o aborto, que ela fique com aquela criança em seu ventre, porque passariam alguns anos e seriam os dois, ela teria aqueles bracinhos junto ao seu corpo, lhe dando o amor, mesmo que a sociedade a rejeitasse, ela tivesse que trabalhar, porque seu pai não aceitaria aquela situação,
porque a gravidez não teria, ela não estava envolvida com um matrimônio, ela não se casaria, então ela seria uma mãe solteira. Mas a mãe lhe diz para que ela persista na gravidez, porque era uma gravidez abençoada, então ela deveria continuar com aquela criança em seu ventre. Mas ela não aceita e ela lhe diz: mãe, como agora você quer me cobrar isso? Quando você estava aqui encarnada, não me deste a educação necessária, agora vem me cobrar, não estou preparada para esse tipo de renúncia, para esse tipo de humilhação. E ela então retorna para o corpo, imediatamente acorda meio atordoada e fala para a enfermeira para que faça o aborto imediatamente, porque ela não queria esperar mais nenhum momento para que aquele aborto acontecesse. E é interessante que aí, nessa narrativa desse capítulo, que envolve a todos que o leem, o espírito que estava em seu ventre não tinha percebido toda aquela ideia, toda a vontade de fazer o aborto. Mas quando começa o processo do aborto, o espírito sente aquela sensação, sente que ele estava sendo retirado do útero da mocinha. E ele fica, então, muito nervoso, muito bravo, e ele começa a dizer: você não quis aproveitar, me dar a bênção da reencarnação, você não merece nada, eu achei que juntos nós poderíamos mudar, eu poderia ter a chance da reencarnação, de reparar o meu passado, de modificar, de trabalhar, de construir algo. Mas você não está me dando a chance. E é interessante que o Calderaro nota que quando a menina começa com esse intuito de querer fazer o aborto, através do seu centro encefálico, uma nuvem escura desce para todo o seu corpo, inclusive para o coração. E quanto mais ela tinha esse sentimento de ódio, de querer fazer o aborto, mais toda essa nuvem, todo esse envolvimento físico, através de todas as suas artérias, estava envolvendo o seu organismo físico. E no momento em que aquele feto, aquele espírito que reencarnante percebe que ela estava fazendo o aborto, ele então começa a liberar energias tão deletérias, tão escuras, que se cruzam junto com a sua fluidificação negativa, como se fosse uma atração de sintonia de ódio. E aí aquela energia negativa escura, ela envolve todo o organismo da menina, da Cecília, e a enfermeira então está fazendo o processo do aborto e ela tem uma grande hemorragia. E aí, aqueles fluidos escuros assaltam trompas e ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva, incidindo sobre a organização embrionária. O quadro era horrível de ver-se, diz o André. E a menina fala: eu odeio esse filho, eu não quero. E ele então sente, e ele então responde para ela: se você me odeia, eu também odeio. E eu não quero, e você não merece sobreviver. Você deve morrer, porque aqui, junto comigo, no ódio, nós viveremos juntos. E eu ficarei, então, quites com você. E aí, naquela situação, ela então é tomada de um mal-estar súbito, o que a enfermeira não consegue conter. O Calderaro pede para o André sair da sala e aí ele fala: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas da Cecília. Então, toda aquela sensação, o ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra, troando a uma vez. Então, ele fala que, infelizmente, ela escolheu fazer o aborto, mas aí foi o próprio aborto, foi aquele sentimento de ódio que ela também acabou desencarnando, perdendo a oportunidade abençoada de provar o amor, a renúncia e a maternidade. Então nós ficamos por aqui, até a próxima.